Olá! Iniciando mais uma aventura na companhia dos pilotos de Mossoró. Nosso destino, Sertão do Pajeú, cidade de Triunfo. Faremos parte desta grande festa do Caretas Motoclube no 19º Triunfo Motofest. Além de mostrar as belezas da cidade. Seja bem-vindo ao canal Tracer Trail Parnamirim, canal de mototurismo, eventos e viagens. Estamos em Teixeira, Paraíba. Bar e restaurante Pedra do Tendó. Parada obrigatória da Serra de Teixeira para saborear uma comida regional típica do sertão paraibano. Daqui seguiremos com os pilotos de Mossoró para a cidade de Triunfo, Sertão do Pajeú. Triunfo está no alto da Serra da Baixa Verde, a mais de 1000 metros de altitude, sendo a cidade mais alta do estado de Pernambuco. É um dos principais destinos turísticos de Pernambuco. Seus visitantes são atraídos principalmente por seu clima ameno, sua arquitetura icônica e histórica, culinária, seus festivais e por sua geografia. Ficamos hospedados no Triunfo Papo Hotel, centro da cidade, em frente ao Lago João Barbosa, cartão postal da cidade. Vamos embarcar no teleférico de Triunfo para irmos ao Sesc da cidade, tomar um café e apreciar a bela vista de todo o vale e cidade. O trajeto é curto, mas muito agradável de ser feito. Bom dia. Bom dia. Os primeiros habitantes da região onde viria a se tornar a cidade de Triunfo foram os índios Cariri da nação Tapuia. Sabe-se que no início do século XIX chegou ao local um missionário italiano, Frei Vital Frascarolo, ou Frei da Penha, acompanhado de alguns índios e carregando as imagens de alguns santos, entre elas a imagem de Nossa Senhora das Dores, que viria a tornar-se padroeira do local. Poucos municípios têm o privilégio de reunir tantos atrativos, a começar pelo clima,
que contradiz a aridez do sertão nordestino, com temperatura oscilantes entre 11 graus no inverno e 26 graus no verão. Triunfo passou a ser conhecida como Oásis no Sertão. As ruas da cidade cheias de ladeiras e calçadas com paralelepípedos, o casario singelo, as antigas construções datadas do século XIX, os seculares e tradicionais convento e igrejas, as edificações em pedra bruta, a história do cangaço que nos faz voltar no tempo, os mirantes, cachoeiras, gruta e a belíssima visão do Pico do Papagaio. E claro, os caretas com seus trajes que deixam os visitantes curiosos e deslumbrados com tamanha beleza, com mais de um século de existência. O famoso açude João Barbosa, localizado no centro da cidade, adornado pela presença do Teatro Cinema Guarani, inaugurado em 1922 e construído com rocha e óleo de baleia para dar sustentabilidade aos 3 pavimentos do prédio. Este açude foi construído no ano de 1850 por Frei Caetano de Messina e, devido a uma grande chuva ocorrida em 19 de abril de 1952, o mesmo rompeu, sendo reconstruído posteriormente. Ao seu redor, desenvolveu-se a cidade e alguns edifícios públicos, com destaque para a Prefeitura Municipal, Sociedade Triunfense de Cultura e o Teatro Cinema Guarani. A Praça Carolino Campos e o Pátio de Eventos Maestro Madureira é onde ocorrem os principais eventos da cidade no decorrer do ano. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Parque Iaiá Medeiros Gastão. Simples e muito agradável. Muitas flores, algumas réplicas de construções antigas e um poço dos desejos. Um parque urbano e temático. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Casa de Pedra Além do Mel, que comercializa o hidromel, a bebida dos vikings e o próprio mel.
Encontrada na China durante o período Neolítico, há 9.000 anos, uma bebida fermentada à base de mel, arroz e o fruto de um espinheiro, sendo essa a evidência mais antiga de um fermentável alcoólico. Entre os vikings, era tão estimada que a própria mitologia nórdica explicava seu surgimento e preciosidade. Os povos da América pré-colombiana também produziam o hidromel, tanto os maias quanto os povos indígenas brasileiros, fatos relatados pelos jesuítas. Engenho São Pedro, localizado a menos de 1 quilômetro do centro da cidade, foi construído no início do século XX. Aqui é feita a moagem da cana-de-açúcar para a produção de cachaça de alambique, do licor de cana-de-açúcar e da rapadura. A visita pode ser em qualquer dia da semana. Ao chegar ao local, o visitante é recebido por um guia que faz um percurso pelos diversos setores da produção. O quiosque oferece produtos exóticos, que é o caso do picolé de cachaça e do sorvete de rapadura. Tudo no engenho é aproveitado, desde o sumo da cana-de-açúcar até o bagaço. Além da bebida, confecciona-se embalagens e artesanatos. A produção anual de cachaça é de 15 a 20 mil litros. Ah! Bom dia, pessoal. Bom dia.
Agora que a gente chegou na seção da fermentação. Se você já bebeu caldo de cana, sabe que ela é doce. Pronto, a fermentação é isso. Ela vai transformar aquele doce no álcool. É o famoso caldo de cana azedo. A gente adiciona alguns produtos naturais para acelerar esse processo. Ele deve em torno de 24 a 36 horas. Viu que esse caldo, com essa transformação, ele vai ser encaminhado para a sala de destilação, que eu já mostro para vocês. A destilação é encarregada pela medida de 3 classes do álcool, que eu já mostro para vocês melhor que essas 3 classes, e tira aquela cor amarelada do caldo. Fez esse processo, a cachaça já vai ser armazenada aqui, ó. Pronto, agora que a gente chegou na seção da cachaça branca, que quando ela for destilada, ela vai ser armazenada aqui dentro desses barris de madeira neutra, porque essa madeira é específica do uso da cachaça branca. Por conta que essa madeira não passa nem cor e nem cheiro para a cachaça, vai deixar ela branquinha. Quando a cachaça tem um contato com essa madeira, ela vai ter mais ou menos uma redução no álcool pequena. Teve essa redução, sala de vazamento que eu já mostro para vocês também. Essa madeira que eu falo aqui nessa seção é de Frejó, que se encontra na região. A capacidade desses barris maiores são de 2.600 litros, desses menores aqui são de 300 litros. Pessoal, agora que a gente chegou na produção de rapadura, porque a nossa produção de rapadura aqui do Engenho São Pedro, ela é bem diferenciada por conta dos sabores e do formato da rapadura. Como vocês podem observar, tem esse formato de rapadura que a gente trabalha no sabor da rapadura. De coquinho leite, coco, amendoim, castanha e abatia, uma rapadura temperada, né? Cravo, doce. Agora já essa daqui a gente trabalha com ela só no sabor da rapadura, laranja, café e amarelo. E essa daqui só a pura, que é aquela rapadura tradicional, mas só a balinha. Esse maquinário aqui ao lado é o famoso tacho, onde aqui é encarregado por cozinhar o caldo da cana para produzir a rapadura. O caldo, quando é moído, ele vai ser depositado aqui, porque ele vai ser cozinhado, vai ficar mexendo ele até ficar naquele ponto parecido no mel. Se vocês conhecem o mel de engenho, ele é aquela parte. Ficou naquele ponto já, ele tem essa mesa maior, que recebe um pouco de mel, que é aquela encarregada por misturar na massa da rapadura, um pouco de leite, para depois cachear tudo, que é colocar a massa dentro dessas formas. Depois que passou 15 a 20 minutos com a massa dentro da forma, ela vai ser retirada para ser encaminhada para a sala de embalagem, que eu já mostro para vocês também. E aqui ao nosso lado é a fase da destilação, onde é que é encarregado pela divisão das 3 fases do álcool que eu falei para vocês. A primeira fase do álcool, ela recebe uma cachaça de cabeça, ela na esquerda. A cachaça de cabeça ela recebe esse nome por conta do teor de álcool elevado, que vem de 70% a 80%. Já o coração, que é aquela garrafa centralizada, a gente utiliza ela na produção geral, para produzir as cachaças. E a cauda, que é a última fase, que é a cultura de álcool baixo, para ter a perda dela, a gente junta com a cachaça de cabeça e produz álcool 70. Porque esse álcool 70 deixa tudo no nosso complexo. A cachaça que vai passar ao longo do período de 2 anos aqui dentro desse barril, né? Essa estrada ao nosso lado é de Pedro Júnior, que foi o fundador do complexo de Baixo Preto. Ele tinha faleceu com 68 anos, no ano de 2018. Aí eu cheguei da continuidade do complexo, a Ana Terezinha, que é a esposa, e fui levar. Caso alguém se interesse em sentar ao lado dele, tirar alguma foto, pode ficar à vontade para aguardar vocês. Triunfo já teve o título de capital da rapadura, quando Santa Cruz da Baixa Verde era distrito de Triunfo. Hoje, esse título pertence a Santa Cruz da Baixa Verde, como uma das maiores produtoras de rapadura do país. No ano de 2022, Santa Cruz da Baixa Verde entrou para a história de recordes nacionais, ao produzir a maior rapadura do Brasil, pesando 8.173 quilos. Esse título hoje pertence ao município de Pindoretama, no Ceará, com a maior rapadura do Brasil, pesando 9.820 quilos em julho de 2023.
Triunfo Papo Hotel fornece 16 quartos e na diária está incluso o café da manhã, que é servido no Papo Pizza em anexo. Todos os quartos possuem varanda e visão para o jardim do hotel e também para o Lago João Barbosa. Excelentes acomodações e bastante amplas. No Papo Pizza, em anexo, é servido almoço self-service e à la carte, jantar e música ao vivo. Triunfo é sede do melhor evento de motociclistas da região. A 19ª edição do Triunfo Motofest veio com uma programação variada de shows musicais, teatro, passeios, show de acrobacias, manobras radicais. O evento reúne motociclistas de várias regiões do estado e do Brasil. O evento já faz parte do calendário dos festivais da cidade. Bom, essa foi a 19ª edição do Triunfo Motofest na cidade de Triunfo, Pernambuco. A cidade, a prefeitura e os Caretas Motoclube estão de parabéns. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, comente, compartilhe e inscreva-se. Até o nosso próximo encontro.
Simbora rodar porque o pneu já esfriou. Tracer Trail. Tchau, tchau.